O Apocalipse relatado nas Sagradas Escrituras é algo assombroso e misterioso. Nela estão descritos os últimos acontecimentos que se darão à humanidade e uma grande tribulação sobre a terra no final dos tempos. No entanto, existe uma profecia de que 2 grandes profetas descerão a falar com a nação de Israel. Homens divinamente enviados por Deus que trarão juízo a toda a terra. Estes profetizarão sobre o mundo por um período de 1260 dias, o que corresponde a 3 anos e meio. Porém, existe uma grande questão no meio teológico. Quem seriam de fato esses 2 profetas misteriosos, as 2 testemunhas do Apocalipse? Este é um grande mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é um livro que contém o segredo de Deus, e um dos mais enigmáticos livros relatados nas Sagradas Escrituras, sem dúvidas, é o livro do Apocalipse. Até hoje, as profecias mencionadas nestes livros são motivos de debates e discussões, por haver muitas interpretações de maneira diferenciada, por conta de haverem diversos pontos de vista. No entanto, as Sagradas Escrituras é mais misteriosa do que pensamos. Nela está escrito que a sabedoria do mundo se faz loucura diante de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Logo, entendemos que a palavra de Deus não é entregue aos seus escolhidos por intelecto, mas por uma grande revelação divina. Na Bíblia é mencionado que Deus não faz coisa alguma sem que antes revele seu segredo a seus profetas. E toda vez que Deus profere alguma palavra à humanidade, é feita por intermédio de homens divinamente reconhecidos por Ele. No livro do Apocalipse, é relatado que no final dos tempos 2 profetas descerão a falar com a nação de Israel. Estes são comumente chamados de as 2 testemunhas do Apocalipse. Homens que descem à terra a trazer juízo sobre toda a humanidade. E conforme está escrito em Apocalipse 11, Deus dará poder a estes profetas para que profetizem sobre a terra por 3 anos e meio. Estes serão humildes, porém se alguém quiser lhes fazer algum mal, eles têm poder para destruir seus inimigos pelo fogo consumidor que sai de suas bocas. As 2 testemunhas terão grande poder sobre a terra. Estes fecharão os céus para que não chova, transformarão as águas em sangue e ferirão a terra com toda a sorte de pragas, todas as que quiserem. Este será um tempo terrível para a humanidade. Porém, tudo se fará por conta da incredulidade e dos pecados do homem. E logo após, quando esses 2 profetas cumprirem suas missões, acabando seu testemunho, estes serão mortos pela besta que sobe do abismo, porquanto esta lhes fará guerra, vencendo-os. Seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde Jesus Cristo foi crucificado. A profecia diz que todas as nações do mundo verão seus corpos por 3 dias e meio. E como é relatado, estes não serão permitidos que sejam postos em sepulcros. E com isto, os que habitam sobre a terra se alegrarão, regozijando-se de alegria, mandando presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram a terra grandemente. Porém, Deus surpreende as nações do mundo, fazendo com que esses 2 profetas voltem à vida. Estes serão ressuscitados e logo estarão em pé novamente, causando grande temor sobre seus inimigos. No entanto, uma grande voz dos céus lhes chama, e logo as 2 testemunhas sobem aos céus em uma nuvem, e são vistos por todos os seus inimigos. A profecia então diz que após a subida desses profetas aos céus, um grande terremoto se fará sobre toda a terra, caindo a 10ª parte da cidade, e consequentemente um grande temor cai sobre o mundo. Com base nestas profecias, existem muitas interpretações sobre quem seriam esses 2 profetas. E com isto, diversas opiniões sobre qual seria a identidade das 2 testemunhas. Muitos fazem referência de que seria Moisés e Elias, outros Enoque e Elias. Porém, algumas linhas de interpretação dizem que as 2 testemunhas do Apocalipse seria a própria Bíblia Sagrada, por conter o Velho e o Novo Testamento. No entanto, as Sagradas Escrituras é categórica em dizer que as 2 testemunhas são 2 homens divinamente enviados por Deus. A primeira questão a ser levantada sobre um dos profetas ser Elias ou Enoque é pelo fato de que estes subiram aos céus ainda vivo, não provando da morte. Sendo assim, estes teriam que cumprir as Escrituras, conforme é descrito em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que todo o homem está destinado a morrer uma só vez. A segunda questão é que através do ministério do profeta Elias, este evitou que chovesse em seu tempo. Por isto, muitos relacionam este feito por ser semelhante ao que acontecerá. A terceira questão é que um desses profetas seria Moisés, pois este representa a lei, e por meio de seu ministério transformou as águas do Egito em sangue. Logo após sua morte, um grande mistério. As Sagradas Escrituras dizem que houve uma grande disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel sobre o corpo do profeta Moisés. Pois algumas linhas de raciocínio dizem que Moisés teria ressuscitado dos mortos. E Satanás contendia contra Deus sobre o corpo de Moisés, visto que para ele não poderia ser ressuscitado. Satanás usando as próprias leis divinas contra a vontade soberana do Criador. No entanto, ainda permanece o mistério. Quem seriam de fato as 2 testemunhas do Apocalipse? O que muitos não sabem é que antes do surgimento das 2 testemunhas do Apocalipse, Deus tratou com nós, os gentios, através de seu profeta e sua mensagem. No entanto, no passado, quando Jesus Cristo estava sendo julgado por Pilatos, todo o povo de Israel clamou: "O sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Com isto, Israel foi cegado por Deus, punido por sua incredulidade de não aceitar o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E é por conta disto que, ao longo da história, Israel passou por muitas provações. E para nossa sorte como gentio, Deus estendeu a sua graça a toda a terra, para que todo aquele que aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador tenha a oportunidade da salvação. Porém, o tempo dos gentios foi encerrado,
um pouco antes das duas testemunhas descerem em Israel. Pois, segundo a profecia, antes de Deus voltar a tratar com a nação de Israel, um grande evento sucederá sobre a terra, o arrebatamento do povo escolhido de Deus. Um evento muito semelhante ao que aconteceu nos dias do profeta Enoque. Pois assim Enoque alcançou testemunho diante de Deus e foi levado aos céus antes daqueles dias terríveis sobre a terra, um grande dilúvio. No entanto, no final dos tempos do Apocalipse, tudo isto acontecerá. Porém, o que virá sobre a terra não será água, mas sim fogo que descerá do céu sobre todo o planeta Terra. Para concluirmos então, quem seriam estes personagens? Estes são nada menos que o ministério de Moisés e Elias sobre a terra. No entanto, não se sabe ao certo se eles virão literalmente como Moisés e Elias da antiguidade. Pode muito bem serem homens de nosso tempo, que serão revestidos da palavra de Deus para o momento certo. A grande missão desses profetas é, na verdade, pregar para os 144.000 eleitos da terra de Israel, 12.000 de cada 12 tribos estabelecidas por Deus. Estes pagarão o preço por aceitar a mensagem de Moisés e Elias, que certamente falará sobre Jesus Cristo e sua vinda não reconhecida. Os 144.000 eleitos israelitas aceitarão a Moisés e Elias, porque estes farão grandes sinais. E o único meio de fazer Israel a ter fé é através de sinais, como sempre foi feito no passado. É claro que algo desse tipo não cairá bem aos 144.000 eleitos. Estes serão perseguidos pelo anticristo, e juntamente com Moisés e Elias, serão mártires por simplesmente aceitar a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Com isso, aquele povo que não subiram aos céus no arrebatamento, que por algum empecilho ficaram, também serão perseguidos pelo anticristo, pelo simples fato de professar sua fé em Cristo. Ainda que não foram escolhidos para o grande evento, alguns guardarão a fé até os últimos dias de sua vida, pagando alto preço por não estarem aptos naquele grande evento que se fará, do grande resgate. Então, se por acaso você olhar na TV e ver Moisés e Elias fazendo seus grandes prodígios e milagres sobre a terra, pode ter certeza, o arrebatamento aconteceu e você não foi. No entanto, guarde a fé. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Obrigado.